E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes e olha só, hoje nós vamos falar então dos comparativos da mudança da ISO 9001, tendo em vista ali alguns dos requisitos que a gente encontra na 2015 e alguma expectativa de requisitos que nós vamos encontrar na versão 2026 da norma. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu curtir, manda um comentário, uma crítica, uma sugestão, se inscreve no canal e clica na sineta. Você já está no YouTube há muito tempo aí, você sabe como funciona e isso ajuda bastante aqui o nosso canal e a criação de conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, é isso aí. Com a tela aqui aberta, eu já falo para você, né? Segue lá nas redes sociais. Vocês não têm ideia de como criar conteúdo, é algo complexo e sempre que tem uma nova curtida ali, um novo seguidor, isso ajuda bastante aqui a gente continuar criando esse material e trazendo informação e conteúdos relevantes para você. Então dá essa moral, segue lá, o cara da ISO lá no Instagram e todas as outras redes sociais e também o IT oficial, tá ok? Então, ó, lembrando, QR Code sempre tem material lá gratuito e bacana para você lá de grátis. Então, vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, ó, comparativo aí das mudanças importantes, né? Logicamente que vamos ter várias mudanças, mas aqui a gente separou as mais importantes para você. Então nós temos aqui, ó, o tema, o ano, a versão e a aplicação. Em cada um deles a gente vai passar as informações para vocês, tá ok? Então no contexto 4.1 nós temos ali questões internas e externas. Na 2026 a ideia é que nós temos uma adição. Então só vai ter questões internas e externas ainda, mas vai ter uma adição quanto à parte de mudanças climáticas. Nós tivemos um adendo aí que já deu um spoiler do que esperar para essa parte. E claro, aqui também não vai ser diferente na 2026, isso vai estar dentro da estrutura textual. E a aplicação, né? Passa a exigir a análise da mudança climática como fator estratégico, reconhecendo seu impacto nas operações e na sustentabilidade do negócio. Mas claro que isso, olha só, já tem até uma ideia de como você vai aplicar e atender esse requisito aí da 2026, beleza? Então vamos para o próximo. Partes interessadas, lá o 4.2, nós temos a identificação básica ali de uma estrutura de partes interessadas. Para 2026, inclui requisitos de ESG. ESG, na questão geral, governança, questões sociais e meio ambiente, você vai colocar ali pontos de interesse, tanto para a empresa quanto para a estrutura que você tem ali de contexto. Então esse aqui é um ponto legal porque você vai conseguir adicionar, absorver, colocar algo a mais. E aí, o que impacta, né? Essas partes interessadas. Pode impactar para positivo e pode impactar para o negativo. E com essas questões de ESG, você vai fazer esse mesmo processo de análise. Ou criar indicadores, identificar, criar planos de ação, todo esse processo que muito provavelmente você já conhece. Então, além da identificação, agora requer a consideração de requisitos ESG, reforçando o compromisso ambiental, social e ético, tá ok? Vamos seguir. Liderança, o 5.1 da ISO. Nós temos ali ó, o comprometimento geral, né? Então a gente tem ali no contexto da norma já essa expectativa da liderança ser comprometida com os resultados, com os processos, com as pessoas, com o contexto da organização, com a estratégia e tudo mais. Na 2026 vão ter a inclusão aí de ética e cultura da qualidade. Então a gente entendendo qual a cultura específica daquela empresa, né, quanto a critérios do sistema de gestão, da qualidade do seu processo, do seu produto, da sua gestão em si, e essa inclusão dessa ideia de ética, né? Afinal de contas, nunca se falou tanto em leis e políticas contra assédio moral, sexual, antissuborno, questões de compliance que vão envolver toda essa questão da liderança, e a ISO 9001 vai trazer isso para dentro da sua estrutura de requisitos. E aí nós temos, ó, fortalece o papel dos líderes na criação de uma cultura da qualidade e comportamento ético, tornando a gestão mais humana e transparente. Olha que maravilha. Eu sempre falo que na ISO 9001 você tem basicamente todo o beabá de como fazer uma empresa rodar
com o mínimo de problema possível. E aqui, com toda certeza, você adequando esse processo, não vai ser diferente, beleza? Nós temos aqui, então, política 5.2, a estrutura clássica, né, da definição de políticas, né, e toda a base do que é esperado para o sistema de gestão. E aqui nós temos apoio à estratégia e melhoria contínua. Então, esse é um ponto que vai ser sempre, né, vai trazer sempre. Qualquer outra mudança, ela vai envolver critérios e revisitar a ideia de política dentro da organização. E deixa de ser apenas uma declaração formal e passa a estar alinhada à estratégia organizacional e à melhoria contínua. Aqui cabe uma vírgula que eu vou colocar aqui, um asterisco grande para a gente pontuar. Isso daqui já era visível para boa parte de auditores e consultores que elevavam um pouco o nível da ideia do contexto de política. Na 2026, muito provavelmente você vai ter a obrigatoriedade de estruturar uma base de política que tenha uma maior conectividade com aquele texto bonitão que você quer colocar na parede. Mas aquilo ali vai ter que agora fazer sentido nas aplicações de maneira mais clara. Então a ideia é que isso já acontecia. Talvez em algumas empresas, com toda certeza, isso acontecia realmente, mas não eram todas. E agora a expectativa é que todas apliquem isso da melhor forma possível, tá ok? Riscos 6.1, nós temos então ações genéricas. De fato, não, Guedes, aqui era uma estrutura de risco, gestão de processo, tudo bonitinho, funcionando legal, maravilha, tá ótimo, esse era o objetivo. Para 2026, nós temos aí processos específicos para riscos e oportunidades. E aí aquela brincadeira que a gente falou já em outros momentos. Cascatear toda essa estrutura de riscos e oportunidades de maneira um pouco mais sistêmica, criando planos de ação, fazendo análises, integrando essas ações, riscos, vinculando com estruturas de indicadores e todo o aspecto gerencial do que é esperado pela ISO 9001. Já lembrando aí, no IT System, você consegue fazer tudo isso aí no software. Faz risco, criação, vincula com documento, vincula com indicadores e tá tudo montadinho essa base. Evolui de ações genéricas para processos estruturados de análise e tratamento de riscos e oportunidades integrados à gestão estratégica. Aí sim, nós vamos ter algo sistêmico, completo e uma análise de risco da forma que deve ser feita. Muito bom essa mudança aqui. Eu acredito muito que isso aqui vai ajudar muitas empresas em diversos segmentos, tá ok? Vamos lá. Então, seguindo os pontos aqui, nós temos o 7.1.3, a infraestrutura. No requisito ali da 2015, a estrutura física era uma expectativa muito maior. Guedes, mas eu já tinha aqui também, mesma coisa, profundidade, clareza no texto e outros pontos que talvez algumas empresas não se atentaram ou não evoluíram quanto à ideia. Então, 2026 inclui trabalho remoto, híbrido em toda a esfera, né, de recursos, infraestrutura, necessidades e até mesmo a gestão dessa atividade que é cada vez mais comum nos tempos atuais, tá ok? Reconhece novos formatos de trabalho, como o remoto, o híbrido, exigindo estrutura e controle adequados para manter a qualidade, né? A gestão como um todo, de pessoas que estão aqui em outra unidade, que trabalham de maneira remota, que estão em outros países, que fazem um serviço contratado, entendeu? Toda essa estrutura de gestão é uma responsabilidade da empresa conseguir entender, definir e gerir todos esses processos, beleza? Seguindo, nós temos o ambiente, 7.1.4, fatores físicos e psicológicos. Aqui vai acrescentar aspectos tecnológicos e culturais. Isso também é bem importante. Empresas multinacionais que diferem, né, na ideia de cultura, de envolvimento, relações humanas. Esse ponto também de tecnologia é um ponto focal. Afinal de contas, nós nunca tivemos acesso a tantas tecnologias de maneira tão rápida. As IAs aí estão mudando a todo dia, tem uma nova mudança, uma melhoria e tudo mais. E o quanto isso está envolvido na estrutura e no sistema de gestão que nós utilizamos dentro das organizações. Então amplia a visão de ambiente de trabalho, incluindo fatores tecnológicos, culturais, além dos físicos e psicológicos como um todo.
E depois nós temos satisfação do cliente 9.1.2, pesquisas e feedbacks, né? Como nós temos toda uma definição até mesmo dessa expectativa da satisfação do cliente e como nós gerimos essa informação, também era algo um pouco mais geral, né? Generalista a certo ponto. E na 2026 nós temos inclui mídias sociais e feedback digital. Afinal de contas, hoje em dia a gente consegue visualizar, às vezes, uma campanha que uma empresa fez no Instagram que tem um aspecto negativo ou positivo para a imagem da empresa, como ela se posiciona nos vários cantos das redes sociais e como isso envolve a estrutura e o sistema de gestão, juntamente com a política e objetivos estratégicos da empresa. E isso aqui é realmente algo muito interessante para a nossa nova visão do que é esperado para a ISO 9000 2026, e esse aqui é um ponto crucial que vale muito a pena a gente se dedicar aí para entender, aplicar e trazer um certo contexto para essa parte. E claro, moderniza as formas de medição, incorporando mídias sociais e feedback digital como fontes de informação. Muito legal esse ponto, que nós temos aí uma questão analítica generalista, né? A imagem da empresa em vários aspectos sociais, tá ok? E o melhoria 10.1, ações pontuais, melhoria contínua apoiada por tecnologia. Falei agora há pouco dessa velocidade que as novas tecnologias estão para melhorar processos, desenvolver novos produtos, desenvolver estruturas gerenciais de controle, avaliar resultados e tudo isso que a gente consegue transformar em melhoria. Até mesmo em operações, redução de custos e todo esse ecossistema que a gente tem envolvendo tecnologia e o quanto a empresa vai se apoiar a essa direção. Hoje em dia a gente tem ali o uso de IaaS ou todas as outras tecnologias de forma mais largada dentro das empresas, né? Não tem uma estrutura sólida do que deve usar, quando pode usar, qual tipo de informação você pode compartilhar ou não com uma tecnologia dessa. Então esses são pontos que realmente vão importar muito para a estrutura esperada para a ISO 9000 na versão 2026. Então reforça o ciclo de melhoria contínua com o uso de tecnologia e dados, impulsionando inovação, eficiência e toda a estrutura operacional, tá ok? Então a ISO 9001. Essa revisão transforma o SGQ em um sistema mais dinâmico, digital e sustentável, preparado para enfrentar os desafios e oportunidades da próxima década. Então, isso realmente é fato. Com esses contextos aqui analisados, com toda certeza a gente vai poder aí estar um pouco mais direcionado para as expectativas dos próximos anos quanto à gestão das empresas de alto nível, que é essa expectativa da ISO, tá ok? E claro, mais uma vez, fechando todos os nossos pequenos vídeos, conheça o IT System. Aqui você vai conseguir fazer tudo isso aí e mais um pouco, atendendo de maneira simples, rápida, fácil, transformando a rotina da gestão em rotina de controle, processo e muita informação aí para você tomar as melhores decisões e atender as normas de certificação, como a ISO 9000 na versão 2026 com toda certeza. Então, hoje esse vídeo termina por aqui. Nós temos aí os próximos vídeos para você seguir nessa playlist. Então, muito obrigado, fique na paz e até mais. Valeu! E ó, deixa seu comentário para ver se você gostou desse conteúdo e se você tiver outras ideias. Guedes, aprofunda nisso ou visualiza isso aqui e tal. Vamos conversar sobre esse assunto. Seria um prazer a gente criar esse conteúdo também para você. Valeu! Falou, tchau, tchau. Fui!